Boa tarde, meus queridos. É um prazer estar aqui novamente. Eu tenho que agradecer o pessoal da organização do Congresso novamente, o Rogério, o Luiz, a todos vocês por estarem aqui. Eu tenho uma missão meio ingrata, que é deixar vocês acordados depois do almoço, né? Tomara que vocês não tenham sentido de glúten caseíno lá fora, vejam cheio de opioides aí. Disseram, quer dizer, ouvi dizer, que andaram dizendo por aí, que nós íamos vir de vassoura no ano para esse congresso, né? Então, hoje não é nem dia das bruxas nem nada. Dia 31 de outubro, por acaso, é o dia que nós vamos votar. Cuidado com quem vocês vão votar, hein? Pois é, mas eu concordo que realmente eu vim de vassoura. Cuidado com vocês também quando vocês forem lá fora na hora da saída, para vocês não confundirem as vassouras, as mamães, viu? Lá no estacionamento. Mas eu concordo que eu vim de vassoura. Vou aproveitar, eu trouxe filho de bruxo, bruxinho né? Então eu trouxe minha bruxinha também. E eu quero dizer para vocês que se chegar a esse ponto que a minha filha está hoje, for ter usado vassoura, eu vou continuar varrendo muita coisa. Eu vou continuar usando a vassoura. É claro que a gente não tem a hipocrisia de dizer que a minha filha faz só tratamento homeopático ou só tratamento biomédico. Ela tem uma equipe multidisciplinar maravilhosa que trabalha por ela. E eu tenho certeza que todos os pais que estão aqui também fazem isso, né? Então, nós precisamos nos engajar de corpo, de mente, de alma, no que nós fazemos pelos nossos filhos. Quanto menores nossos filhos forem, mais a gente tenta buscar. E com certeza o dinheiro gasto disso não é em vão. Eu prefiro gastar o dinheiro nisso do que ir para a Europa. Mas não é só por isso que a gente luta. As pessoas têm uma ideia um pouco estereotipada do que nós queremos. Nós achamos sim que se nós não fizermos alguma coisa, nós vamos ficar assim, sentados esperando para ver o que acontece com nossos filhos. Mas isso porque nós temos alternativas hoje em dia. Mas a nossa luta, juntos, todos nós aqui, tem que ser diferente. É assim que nós devemos encarar a situação. Nós precisamos estar juntos, pais, profissionais, na luta por tentar achar caminhos para que os nossos filhos estejam mais integrados e com cada dia mais funcionalidade. Nós lutamos não só para que nossos filhos tenham tratamento ou biológico ou algum outro, nós queremos muito mais. Nós sabemos o que as nossas crianças precisam. Então eu quero começar a minha palestra, eu sei que eu vou dar uma aula sobre problemas digestivos, mas ter um microfone nas mãos é uma responsabilidade e, em segundo lugar, uma oportunidade. Então, eu queria que vocês me permitissem, as mamães e os papais que me conhecem, falar com vocês nesse momento e dizer o que nós, que estamos aqui reunidos assistindo um congresso sobre tratamento biológico, o que nós queremos? Nós queremos muito mais. Nós queremos uma integração de decisões políticas com uma sociedade receptiva para os nossos filhos. E queremos que os nossos filhos e o de outras mamães tenham acesso a tudo, como psicoterapia, fonoaudiologia, serviço social, ensino tradicional, as abordagens comportamentais, os programas sensoriais e cognitivos, a medicação sintomática, por que não? A alteração do ambiente, é claro, a abordagem biológica. E muito mais do que isso, o que nós queremos é a fusão do dinamismo dos pais com a boa vontade dos profissionais. Nós queremos escolas primárias que aceitem os nossos filhos. Nós queremos que haja serviços para adultos adequados. Nós queremos centro de diagnóstico e tratamento. Nós queremos residências de alta qualidade, escolas dia com programas especializados e centros de apoio e encontro para não residentes e também centros de transição e suporte domiciliar. Isso tudo, na mesma panela, seria o sonho ideal. É por isso que nós temos que lutar. E, acima de tudo, o que nós temos que lutar é por isso aqui. Nós queremos que nossos filhos tenham respeito e dignidade. Então, as querelas têm que ficar para lá. A gente tem que arregaçar as mangas e lutar. Bom, eu
Vou falar sobre autismo e sistema digestivo e vocês não esperem que eu fale aqui aquela coisa tradicional que vocês já conhecem, principalmente depois do almoço, né? Ficar mostrando o intestino, né? Como os americanos dizem, disgusting. Então eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vou tentar trazer vou apresentar para vocês umas novidades que eu trouxe lá de fora, tentar fazer uma coisa mais dinâmica, tá? Então, primeiro, vamos começar a fazer uma jornada pelo trato digestivo. A nossa digestão começa no momento que a gente começa a comer, pela boca, pela mastigação. A mastigação tem que ser correta, tem que ser adequada. A produção de saliva contém enzimas que já começam a digerir o alimento pela boca. A digestão começa na boca. A criança que já está comendo tudo mastigado, tudo processado, que não faz o processo de mastigação direito, já começa a não fazer digestão direito. Quando você vai engolir o alimento, nós temos uma comunicação na nossa faringe do nosso trato respiratório com o nosso trato digestivo. E o alimento, ele tem que seguir para o trato digestivo. Não pode vir nenhuma microgotícula aqui para o trato respiratório. Porque senão vai ser um corpo estranho, nem que seja pequenininho. Se for grande, a criança vai engasgar. Se for pequeno, o que vai acontecer é que essa criança vai começar a fazer processos respiratórios de repetição. Ela vai vir catarrada, com tosse, ela pode desenvolver problemas asmáticos e alérgicos. Então, a deglutição, o engolir, tem que ser correto. Quando você engole o alimento, essa passagem é fechada, o alimento passa para o esôfago, que começa a ter contrações peristálticas sincrônicas para que o alimento tenha sua propulsão. Esse esôfago, ele tem que estar em perfeitas condições. Ele tem que estar com a musculatura dele não inflamada. E essa peristalse tem que fazer um movimento contínuo para frente para que esse alimento não volte e a criança não engasgue. Quando esse alimento vai progredindo no seu caminho, ele vai passar por essa válvula aqui, que é o esfíncter do esôfago. O esfíncter do esôfago, ele tem que ficar fechado. Ele só abre na hora da passagem do alimento. Por quê? O conteúdo gástrico é ácido e não pode ter ácido no esôfago. Se esse conteúdo ácido voltar para o esôfago, o que vai acontecer? Vai inflamar as paredes do esôfago, vai dar uma esofagite e o paciente vai sentir dor. Tem pacientes que têm esofagite ou têm refluxo adultos que relatam que a dor que eles sentem às vezes é semelhante à dor do infarto do miocárdio. Então, esse esfíncter tem que ser competente. Esse ambiente aqui é ácido. Então, essa produção de ácido tem que ser correta para que comece a digestão dos alimentos. Não pode haver o quê? Hipocloridria, né? Para que esse alimento se degrade e possa seguir o seu caminho para o duodeno, passar pelo esfíncter do piloro, alcançar o duodeno e alcançar o nosso intestino delgado, que é o jejunum e o ilho, onde vai haver a absorção dos alimentos. Essa é uma parte nobre do nosso intestino. Há muitos livros, muitos autores que relatam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E para que essa absorção seja correta, esse ambiente tem que ser modificado por enzimas que são fabricadas no fígado e no pâncreas. Por quê? Como eu disse para vocês, o conteúdo do estômago é ácido, mas esse ácido não tem que continuar dentro do intestino. Então, essas enzimas pancreáticas, quer dizer, tanto o pâncreas como o fígado, além de produzirem as suas enzimas, eles formam uma espécie de tamponamento, como se colocasse bicarbonato para tirar um pouco a acidez, né? Continuando, essa absorção vai começar nas microvilosidades intestinais, que, por sua vez, cada microvilosidade tem outra microvilosidade, aonde vai haver a absorção dos alimentos para o sangue e aonde tem a nossa primeira linha de defesa também. Essas microvilosidades têm que estar em perfeitas condições e as proteínas, os alimentos vão para o sangue e vão correr o corpo. Depois esse bolo alimentar vai passar pela válvula ileocecal e vai para o intestino grosso, onde é outro tipo de ambiente.
E o que ocorre aí? Vai haver absorção de água, a manufatura de vitaminas importantes para o nosso corpo, a produção de muco e a formação para que se possa expelir as fezes. Esse trânsito tem que ser correto, tem que ser progressivo, não pode ter paradas, né, nem constipação. Daí a gente já tem uma ideia do que pode acontecer pensando nos sintomas que nossos filhos apresentam. Então, como eu disse para vocês, as vilosidades intestinais, além disso, elas têm as microvilosidades, né, que estendidas vão dar quilômetros, metros e metros de extensão. Mas o intestino, além de ser uma superfície absortiva, ele é muito mais do que isso. Nós temos de um lado centenas de anaeróbios, gram-positivos, gram-negativos, substâncias alimentares, vários antígenos que vêm dos nossos alimentos. E do outro, o que nós temos? Nós temos 70% do tecido linfóide do nosso organismo. Então, essas vilosidades maravilhosas, quais são as funções principais delas? A absorção de fluidos, eletrólitos e nutrientes, é claro, isso nós já sabemos. Mas ela age como protetora, separando o que é não absorvível, potencialmente tóxico, antigênico ou patogênico. Ela produz imunoglobulinas e nos defende dos micróbios. E, acima de tudo, ela é a nossa primeira linha de defesa. E a gente precisa dessa defesa? A gente precisa desses bichinhos aí nos protegendo contra eles? Vocês que vão dizer. Os nossos filhos estão expostos a muita coisa, desde pequenos, né? E eles colocam a boca em certos lugares que a gente até se espanta. Então a gente precisa muito dessa defesa. E o que vai acontecer quando essa defesa falha? Ou então quando a agressão é muito intensa? A gente vai vazar? Não, a gente vai ter uma coisa chamada intestino permeável. Vira um círculo vicioso. Então, se a gente pensar que as proteínas da nossa dieta, tudo que as porcarias que nós estamos expostos, né? O uso de drogas e antibióticos, as próprias alterações enzimáticas que ocorrem, a desbiose, que é o aumento da flora não saprófita intestinal, o aumento de fungos, bactérias, as próprias infecções vão causar uma agressão à nossa mucosa intestinal, que vão aumentar a permeabilidade desse intestino. E aumentando a permeabilidade, proteínas estranhas vão entrar naquela circulação e vão fazer uma ativação do nosso sistema imune. E quando o nosso sistema imune estiver ativado, o que vai acontecer? Vai propiciar mais inflamação. E aí a inflamação vai agredir mais a mucosa. E para que a gente quebre esse ciclo vicioso aqui, a gente precisa tratar isso aqui, né? E o que inicia a inflamação nos autistas? Eu coloquei aqui o resultado de trabalhos. Isso aqui ninguém inventou isso, não veio da cabeça doida de ninguém. Isso aqui veio de trabalhos feitos em laboratórios, por pesquisadores sérios, que apontam, cada um na sua linha de pesquisa, o que poderia causar o início dessa inflamação nas nossas crianças. Então, o uso frequente e precoce de antibióticos, ou uma dieta rica em carboidratos e açúcares, ou alimentos infantis processados, ou desmame precoce, ou alterações nas respostas imunes primárias pelas vacinações, que são muitas, dadas em bolo, todas ao mesmo tempo. Alimentos alergênicos introduzidos precocemente na dieta da criança, como começar muito cedo com leite de vaca, ovos e outros alimentos alergênicos. A exposição a toxinas, metais, vírus e parasitas. O crescimento de bactérias super resistentes, como o Clostridium, e fungos, como a Cândida. Hipocloridria, que é uma baixa produção do ácido do estômago. A ausência de metalotioneinas, que são enzimas importantes na detoxificação de metais pesados. Baixa capacidade de sulfatação, que é importantíssimo para manter as nossas células livres de antioxidantes, quer dizer, varrer o lixo, literalmente. Diminuição da atividade de disacaridases e outras enzimas. Por exemplo, disacaridases são enzimas que quebram os açúcares e tem crianças que têm problemas com isso.
intolerância à lactose, diminuição de IgA secretória, que é uma imunoglobulina que protege o nosso intestino, e essas outras todas são alterações do sistema imune, que têm sido descobertos em muitos trabalhos, muitas pessoas aqui já devem ter lido. São coisas mais complicadas, são alterações de modulação de célula T-helper, aumento de formação de peroxinitrito, diminuição da produção de antioxidantes, aumento de interferon gama, fator de necrose tumoral alfa, ciclooxigenase 2, óxido nítrico sintetase, molécula de adesão, um monte de coisa complicada aí do campo da imunologia. E uma coisa nova que eu ia trazer para essa aula, mas não deu tempo, fica para a próxima, mas deixo aí um alerta, também é um campo novo de pesquisa, que é a linfopenia. Comprovação científica de alteração de estudo gastrointestinal, de alteração do sistema gastrointestinal no autismo, tem a rodo. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo para falar de artigo. Depois, quem quiser, eu dou as referências todas, mas tem artigo aqui, para quem quiser se divertir lendo coisa séria. Eu coloquei aqui numa letra maior esse artigo, que saiu na Pediatrics agora, em 2010, de um gastroenterologista famoso, que é o Dr. Tim Bui, mas, primeiro, porque saiu numa revista das mais tradicionais da área da pediatria, falando sobre as alterações gastrointestinais que podem ocorrer no autismo, de como os médicos devem ficar alertas, como os pediatras devem ficar alertas para esses sintomas. E também eu coloquei aqui em letras grandes para dizer para vocês que tem um brasileiro muito importante aqui nesse grupo, que é o Dr. Aderbal Sabrá, que também está estudando isso. Então, nós temos artigos aí à vontade. Eu coloquei um aqui, que é o Dr. Arthur Kriegsman. O que ele tem feito? Ele tem feito ileocolonoscopia em pacientes com autismo nos Estados Unidos. E um dos últimos trabalhos que ele publicou, com 143 pacientes autistas, que apresentavam, desse grupo, 78% tinham diarreia, 59% tinham dor abdominal recorrente, 36% desse grupo tinha constipação recorrente. Ele achou hiperplasia linfonodular em cólon em 73,2%. No ilho, ele achou hiperplasia visual em 67% e histológica em 32%. Ele achou inflamação nos dois, no íleon e no cólon, em 74% desses pacientes. E colite crônica, ele achou em 69%. Mais estatisticamente significante do que isso, não tem como ter. O problema é que, em medicina, nós temos duas coisas. A meninada que está começando medicina agora está muito ligada com a questão da medicina baseada em evidências, é claro, né? Dos trabalhos padrão ouro, é claro que tem que se ter. Mas eu me lembro muito, agora com os meus 27 anos de medicina, de um professor nosso que tem até muitos livros publicados, o Dr. Tarantino, que ele dizia pra gente uma frase que o pessoal que está na escola de medicina está cansado de escutar. A clínica é soberana. Não fiquem olhando o papelzinho de exame do seu paciente. Olhem para o paciente de vocês. Olhem para a cara da mãe. Vejam se ele está sofrendo. Vejam se ele está sentindo. Esse papel aqui não importa. Não importa o papel. O papel vai me ajudar. Vai me ajudar em alguma coisa. O que é importante é o que eu estou vendo no meu paciente. Se eu estou achando que essa criança está rolando no chão sentindo dor, ela está sentindo dor. Não, é porque ela é autista. Isso é um comportamento autístico. Ah, ela vomita? Não, ela vomita de propósito. Ela não tem refluxo? Ela faz isso porque ela quer. Ela é uma criança como qualquer outra criança. O que eu falo para os pais quando vão no meu consultório? Em primeiro lugar, eu sou pediatra. Esquece a história do dentro para lá. Se a criança está sentindo alguma coisa, primeiro tem que procurar a causa daquilo. Eu não posso colocar um grande band-aid em cima e então dar uma dipirona para você que está com febre e mandar você embora. Você está com febre por quê? Você está com meningite? Você está com infecção no pé? Você está com dor de ouvido? Você está só gripado? Se eu der uma dipirona e mandar você para casa, é muito fácil. Então, existe uma diferença entre o que é a medicina do papel e o que é a medicina humana do dia a dia. Então, o mais importante, meus amigos, é a clínica. É o que nós vemos no dia a dia. É os sintomas que as nossas crianças apresentam.
Se a mãe acha que ele está com dor abdominal, ele está com dor abdominal sim. Ele não está fazendo manha, ele não está fazendo birra. Ele está sofrendo porque ele está com dor abdominal. Essa criança não tem constipação, nem estava constipada. E os colegas neurologistas diziam que isso era um comportamento recorrente dele. Não era dor abdominal, porque os exames não tinham dado nada. O que eu escuto, então, das mães me falaram? Às vezes assim, doutora, eu não sei porquê, mas tudo que meu filho come são carboidratos. E quando ele come, ele fica mais hiperativo. E às vezes parece que ele tem dor abdominal. Ele tem diarreia, ou ele tem constipação, ou ele tem refluxo. Escuto isso quase todo dia. Mas quando eu tirei os carboidratos, doutora, eu não sei porquê, mas o seu comportamento ficou melhor, seus sintomas digestivos melhoraram. Você não vai dar atenção a isso que os pais estão falando? Então agora vamos pensar o seguinte. A relação entre as células do nosso corpo e as bactérias que convivem no nosso intestino é de 100 para 1. É verdade, nós temos mais bichinhos no nosso corpo do que nós temos células. Nós não estamos sozinhos, nós temos a nossa população pessoal que está ali dizendo o que a gente tem que fazer, né? Uma população variada, desde o estômago até o intestino lá embaixo. São várias colônias, né? Várias famílias. E aí, esses bichinhos estão lá, em maior número do que nossas células. E vocês já escutaram em outras aulas que eu dei para vocês, eu falar sobre a tentativa de manutenção da espécie. Toda espécie viva lança meios para manter a sua espécie viva, né? Para sobreviver. Então, será que esses camaradinhas, eles podem influenciar o nosso comportamento, já que eles estão em maior número do que as nossas células? Será, então, que esses camaradinhas, eles podem fazer com que nós comamos o que eles querem para sobreviver? E aí, a gente tem que começar pensando o quê? Primeiro, será que as infecções afetam os comportamentos? Nós sabemos que sim. Vamos começar por uma que a gente conhece bem, a raiva, né? Quando a doença comete animais carnívoros, com maior frequência eles se tornam agressivos. E quando ocorre em animais herbívoros, sua manifestação é de uma paralisia. No entanto, em todos os animais costumam ocorrer os seguintes sintomas: dificuldade para engolir, salivação abundante, mudança de comportamento, mudança de hábitos alimentares, mudança de hábitos, paralisia das patas traseiras. Os primeiros sintomas da raiva em humanos não são específicos e consistem em febre, dor de cabeça e mal-estar geral. À medida que a doença progride, os sintomas neurológicos aparecem e podem incluir insônia, ansiedade, confusão, paralisia, excitação, alucinação, agitação, hipersalivação, dificuldade de engolir e hidrofobia. E a morte ocorre dentro de dias após o aparecimento dos sintomas neurológicos, como a hidrofobia. Uma outra infecção que afeta comportamento: PANDAS. PANDAS é o termo usado para identificar um grupo de pacientes pediátricos, então só ocorre em crianças, com doença neuropsiquiátrica autoimune associada ao estreptococo. A criança tem uma infecção de garganta pelo estreptococo, tá? E depois ela desenvolve PANDAS. A presença de tiques ou sintomas obsessivos compulsivos, a criança começa a apresentar isso. Um início dramático dos sintomas que seguem um curso caracterizado por remissões e exacerbações. A observação de pelo menos 2 exacerbações dos sintomas seguindo uma infecção pelo estreptococo do grupo A, geralmente uma infecção de garganta, como eu falei, e uma associação com outras anormalidades neurológicas, como a hiperatividade motora. O mais característico mesmo do PANDAS é que depois dessa infecção, a criança ela começa com um comportamento obsessivo compulsivo e com tiques. Uma outra doença que pouca gente conhece, a doença de Borna. No animal, os sintomas da doença de Borna se manifestam proeminentemente como um distúrbio de comportamento, agitação, hiperatividade ou depressão. O animal se joga violentamente contra obstáculos. Seria uma tentativa de suicídio? E ataxia. O início desses sintomas coincidem com o aparecimento de uma reação inflamatória no cérebro, que progride para a degeneração neuronal. A inflamação é especialmente grave no núcleo caudado, giro dentado e hipocampo, mas a borna também afeta os seres humanos.
Em humanos, a infecção pelo bornavírus produz alterações na esfera mental e comportamental. Anticorpos reativos para esse vírus foram encontrados em amostras de pacientes psiquiátricos em uma associação estatisticamente significativa. E por isso, a ligação entre essa infecção e certas alterações psiquiátricas no indivíduo humano continua a ser até um objeto de pesquisa e de debate hoje em dia. É possível que as infecções humanas sejam uma zoonose transmitida a indivíduos ocupacionalmente expostos a animais domésticos, tais como fazendeiros, e por isso sugere-se que essa virose possa estar associada ao suicídio e depressão rurais, cujas taxas são mais altas que no ambiente urbano. E dois que a gente conhece muito bem, né? Um é a Candida albicans e o outro é o Clostridium. Eu prometi que eu não ia trazer slides chatos, eu só vou só um, tá? Então, a Cândida, que agora ela está bonitinha aí, né? Ela causa muitos problemas, né? O crescimento da Cândida, ela pode causar, primeiro, coceira nos olhos, fadiga, úlceras na boca, rush cutâneo, ulcerações, prurido genital, gases abdominais, a língua branquinha, né, coberta com o fungo, e constipação ou diarreia em algumas crianças. Mas, além disso, ela causa uma coisa que a gente conhece bem, que é a assadura de fraldas nas crianças. Essa aí é a lesão por cândida na boca. Ela pode causar sérias lesões em esôfago e intestino, e com isso gerar comportamentos aberrantes na criança. Essas ulcerações no cantinho da boca, chamada queilite, também são produzidas pela cândida, pouca gente sabe. Até as frieiras podem ser produzidas por ela. E as inflamações periungueais também são sinais de cândida. E o Clostridium? Esse cara é um cara bem difícil. E ele tem sido alvo de muitas pesquisas hoje em dia. E aí eu vou chegar no ponto principal do que eu trouxe para vocês hoje. Esses bichinhos que estão aí, e eles estão lá no nosso intestino, eles produzem alguma coisa? Eles produzem. Eles produzem ácidos graxos de cadeia curta. É isso que eles produzem. E esses ácidos graxos, eles fazem o quê? Prestem bastante atenção quem estuda sobre parte biológica e autismo. Os ácidos graxos, eles são pequenas moléculas como álcool que podem sim produzir profundos efeitos no comportamento. Eles mexem com a conexão interneuronal. Eles alteram a motilidade intestinal. Eles alteram a produção de glutatiônica, o nosso maior antioxidante que varre lá o lixo das nossas células. Eles aumentam o estresse oxidativo, eles alteram a produção de energia pelas células, eles alteram o sistema imune, a capacidade de responder a infecções, eles podem ser capazes de ativar ou desativar genes, eles mexem no metabolismo das gorduras e ácidos graxos, principalmente colesterol, ômega 3, e eles são capazes de alterar a capacidade do cérebro de se proteger das toxinas. Que interessante, né? Uma coisinha produzida lá no intestino que mexe com tudo isso que vocês tanto estudam. E os ácidos graxos de cadeia curta são esses três aí. O ácido propiônico, o butirato e o acetato. Quem conhece também sabe que há muitos anos eu venho dizendo para meus pacientes, batendo na mesma tecla, que na minha opinião pessoal, autismo um dia ainda vai estar incluído no rol dos erros inatos de metabolismo. E que, dentre os erros inatos de metabolismo, o que mais se assemelha ao autismo é um chamado acidemia propiônica. E eu já dei muitas aulas sobre isso lá no Rio. Então, vamos pensar só nesse ácido propiônico aqui. Ele é produzido aonde? Quem gosta de produzir muito ácido propiônico? O Clostridium e a propionibactéria. São os dois, eles adoram produzir, né? E ele está em outras coisas também. Sabe onde? Em produtos refinados e produtos lácteos. Olha só. Produtos refinados, que eu falo para vocês, é qualquer farinha refinada. Não são só as que tem glúten, não, tá?
Eles são potencializados por álcool, carência de vitamina B12 e biotina. Eles possuem atividade neuroativa, mexem lá com o cérebro. O mecanismo de metabolização do propionato varia na população. Então, tem pessoas que metabolizam mais e pessoas que metabolizam menos. Tem pessoas que metabolizam no nível A, no nível B, no nível C, em escala de quantidade. E nós vemos que as nossas crianças autistas têm uma grande variedade de apresentação de sintomatologia entre elas. Os níveis de propionato têm muita relação com a integridade da barreira intestinal. Isso é comprovado. Quanto mais propionato essas bactérias produzem, mais o intestino é permeável. Então, eu sei que a química é complicada, os erros nos metabolismos são complicados, mas só para vocês terem uma ideia do que são as cadeias metabólicas dentro das nossas células. Isso aí é só uma pontinha das reações químicas que ocorrem lá nas nossas células. E só nessa pontinha aqui, vocês vão ver um monte de erros inatos de metabolismo. Olha ali a fenilcetonúria. Então, cada probleminha desses aqui, onde está cortado, não há produção dessa enzima, se gera um erro inato de metabolismo. E o nosso ácido propiônico, ele é metabolizado por essa enzimazinha que está aqui, que é a propionilcoenzima A, que está aqui no ciclo da homocisteína e da metionina, que é o ciclo da metilação e da sulfatação, que muita gente estuda. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa acidemia propiônica que eu falei para vocês. Ela é uma desordem daquela enzima que eu mostrei ali, da propionilcoenzima A. O que ela faz? Quando você tem um problema nessa enzima, vai ter um aumento de ácidos graxos de cadeia curta dentro da célula e vai levar à acidose. O que vai acontecer? As células dessa criança vão estar em estresse oxidativo permanente. Vai ter uma maior liberação de glutamato e de dopamina. Os pacientes pequenininhos com acidemia propiônica, os bebês, eles vão apresentar encefalopatia clássica, uma acidose metabólica, além de um aumento da amônia, que pode ser moderado ou grave, uma inibição do ciclo da ureia, e o quadro clínico desse bebezinho vai ser hipotonia, recusa alimentar, vômitos, ataxia, convulsões, taquipneia, apneia, paresia, hemiplegia, até coma. Contudo, as manifestações neurológicas são as mais frequentes e, com a sua evolução, podem aparecer hepatomegalia e infecções de repetição. Mas, se o bebezinho não morrer, pequenininho, quando ele está com acidemia propiônica, e a criança conseguir sobreviver e evoluir, quais vão ser as manifestações clínicas dessa acidemia propiônica? Olhem como se assemelha ao autismo. As manifestações clínicas incluem dificuldade de crescimento, macrocrania, quer dizer, as crianças têm um cérebro maior e mais pesado, hipotonia, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, regressão do desenvolvimento neuropsicomotor, ou atraso ou regressão, né? Crises de descompensação associadas à infecção ou estresse, convulsões associadas com hipoglicemia ou hiperglicemia e acidose tubular renal. E aí vem o ponto principal do que eu vou mostrar para vocês hoje. Isso é um trabalho muito sério, feito por pesquisadores muito sérios, que eles estão na Universidade de Western Ontario, no Canadá. Eles foram os pesquisadores que conseguiram, em primeira mão, o modelo animal do autismo. Isso é, eles conseguiram fazer um modelo em animal completo de sintomas de autismo. Com o que eles conseguiram? Injetando ácido propiônico lá dentro do ventrículo dos ratinhos. E eles começaram a descobrir sintomas nos ratinhos. E os ratinhos mostraram sintomas impressionantes. Um total modelo animal de autismo. Alterações marcantes do contato social. O ratinho não chegava perto do outro, não interagia com o outro. Hiperatividade. Movimentos complexos, estereotipados. Fixação por determinados objetos. Se colocava vários objetos lá dentro do aquário do ratinho, ele preferia um e ficava só com aquele, só ficava naquele cantinho. Em termos de alterações celulares, apresentavam convulsões intermitentes também. Em termos de alterações celulares, astrogliose micróglia, quer dizer, uma neuroinflamação, um dano à substância branca, estresse oxidativo, baixa produção de glutatione, aumento de perfil de acilcarnitinas, aumento de produção de catecolaminas, dopamina, adrenalina, noradrenalina,
alteração na migração de neutrófilos e monócitos e tecido cerebral, alterações mitocondriais no metabolismo dos ácidos graxos, alterações do citoesqueleto das células, acidificação intracelular com alterações de liberação de dopamina, glutamato 5-HTP e alteração da sinalização interneuronal. Todos esses aí que estão escritos abaixo de convulsão intermitente, você sabe o que é? São as alterações que têm sido encontradas nas biópsias de pacientes autistas. Se nós pegarmos os estudos que estão saindo de neurologia, formos ler um por um, é exatamente essas alterações que são encontradas. Então, eles conseguiram achar o modelo animal para o autismo. Talvez essa seja a peça que esteja faltando. Então, chegando no X da questão, o que eu trouxe hoje para dizer foi que autismo é encefalopatia metabólica. E que é uma encefalopatia metabólica por dificuldade de metabolizar ácido graxo de cadeia curta. E que é semelhante ao diabetes. Por quê? Porque ela é multissistêmica, ela tem múltiplas causas, ela tem relação com dieta e ambiente, ela se apresenta numa crise metabólica e o tratamento é o quê? Restrição de carboidratos e controle da desbiose intestinal. Então, chegamos no intestino. Então, resumindo, o recado que eu quero deixar hoje é que o que as nossas crianças comem e a interação entre as bactérias intestinais pode ser uma causa desencadeante de autismo. Essa é uma linha de pesquisa nova, muito interessante, muito promissora, e a partir desse modelo animal e a partir desse tratamento, que talvez seja o nosso foco principal, nós consigamos chegar a bons resultados para os nossos pacientes. Muito obrigada por vocês, um beijo. Quem quiser os artigos, depois você fala comigo, tá bom?